A história de Adão e Eva no Jardim do Éden. Bom, acho que todo mundo conhece, né? Pelo menos a gente acha que conhece. Mas e se por trás dessa narrativa tão familiar existisse uma camada de significado muito mais profunda? Uma camada que só faz sentido quando a gente entende a cultura e a língua do Antigo Oriente? Pois é essa pergunta que vai ser o nosso guia hoje. A gente vai mergulhar em Gênesis capítulo 2 para ver como o contexto original transforma essa história. Ela deixa de ser um simples conto sobre como tudo começou para se tornar uma declaração super poderosa sobre o que significa ser humano. Então, vamos lá. Para conseguir desvendar essas camadas, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender por que Gênesis 2 é, na verdade, uma segunda história da criação, bem diferente da primeira. Depois, vamos explorar o que o jardim realmente significava, como a humanidade foi formada, o verdadeiro sentido por trás da criação da mulher e, por fim, o que tudo isso nos diz sobre a dignidade humana. Ok, primeiro ponto, isso é fundamental. O livro de Gênesis não tem uma, mas duas narrativas da criação logo de cara. E a do capítulo 2 tem um foco muito, mas muito particular. A grande diferença está aqui, no foco. Gênesis 1 é, uau, grandioso, cósmico, fala da criação do universo inteiro. Já Gênesis 2 é bem mais íntimo. É como se a câmera desse um zoom, saísse do espaço e focasse aqui na Terra, para contar a origem e o propósito da humanidade. O tom muda completamente, de majestoso para algo bem mais pessoal, mais próximo. E essa é a palavra-chave para entender Gênesis 2, antropogenia. A questão aqui não é só como os humanos foram feitos, mas para quê? É uma exploração da nossa conexão com a terra, uns com os outros e com o sagrado. Agora, vamos para o cenário, o jardim. E olha, para entender o Éden, a gente precisa tirar os nossos olhos de hoje e tentar enxergar com os olhos de um povo que vivia numa região quase desértica, sabe? A história começa de um jeito bem curioso. Não com um mundo coberto de água, como em outros mitos, mas com uma terra seca, que só recebe vida quando surge um Ed, um fluxo de água que vem de baixo. Para um povo do deserto, água brotando da terra era o maior milagre possível. Era a própria fonte da vida. Então o Éden, com seus rios e abundância, era a imagem máxima do paraíso. Trazia à mente o Jardim dos Deuses da Mesopotâmia, um verdadeiro oásis de vida. E o papel da humanidade ali não era de escravidão, não. Era uma vocação nobre, cultivar e guardar. Uma parceria para cuidar da criação. Avançando um pouco, a gente chega na criação do primeiro ser humano. E aqui, a língua hebraica revela uma coisa incrível, um jogo de palavras que é a chave para entender tudo. A primeira palavra importante é Adamá. Isso significa o solo, a terra fértil. É a matéria-prima, a substância de onde a vida na terra vem. E é da Adamá que surge o Adão, o ser humano. É uma conexão que não dá para separar. A humanidade não é uma coisa estranha no planeta. Nós somos, literalmente, terrenos, feitos da própria terra que temos a vocação de cultivar. Muitos mitos antigos contavam que os deuses moldaram os humanos do barro, mas Gênesis adiciona um detalhe revolucionário, o Neshama, o fôlego de vida, que vem diretamente de Deus. Isso dá uma dignidade única para a gente. Não somos só barro, somos barro animado pelo sopro divino. E agora a gente chega num dos pontos mais mal interpretados de toda a história, a criação da mulher. A palavra auxiliadora muitas vezes foi lida com uma ideia de subordinação, mas o hebraico original conta uma história bem diferente. A frase original é Zer Kenegodo, e a gente precisa desmontar essa expressão para entender o poder que ela tem, porque a tradição comum simplesmente não consegue capturar a força disso. Olha só que incrível! Ezer não significa um ajudantezinho, é uma palavra de força, usada na Bíblia para descrever o próprio Deus como o socorro de Israel. É um termo de poder. E Kenegdo significa alguém que está à sua frente como um espelho, um par que corresponde perfeitamente. A imagem que se forma é a de uma parceira de poder igual que completa o ser humano. E a história dela ser formada a partir da tsela, que pode ser traduzida como costela, mas também como lado, só reforça isso. Não se trata de uma parte secundária, mas de uma identidade de substância. É um símbolo poderoso de que os dois compartilham a mesmíssima essência. A reação de Adão confirma tudo. É uma explosão de alegria e reconhecimento. Finalmente, alguém como eu. Essa frase, no contexto da época, era a base para formar uma família, um clã. Era uma declaração de união e de essência compartilhada.
Para fechar, vamos juntar todas essas peças e ver como a narrativa de Gênesis 2 era radicalmente diferente de tudo o que existia ao redor naquela cultura. Os símbolos no jardim são, na verdade, reflexões muito profundas. A árvore da vida fala da imortalidade que a gente não tem. A árvore do conhecimento simboliza o limite da nossa autonomia. E a nudez sem vergonha aponta para um estado original de harmonia total, de transparência. E este quadro resume a grande revolução de Gênesis 2. Em muitos mitos vizinhos, os humanos foram criados para serem escravos, para fazer o trabalho pesado que os deuses não queriam. O trabalho era um fardo. Já em Gênesis, a humanidade é parceira, o trabalho é uma vocação digna, e a nossa dignidade vem do sopro do próprio Criador. Então, o ponto crucial é este. A narrativa de Gênesis 2 eleva a condição humana de um jeito que era impensável para a época. Em vez de servos, somos apresentados como parceiros valiosos, com um propósito e uma dignidade que já nascem com a gente. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Quando a gente desvenda o contexto cultural e linguístico, a história de Adão e Eva deixa de ser só sobre o primeiro casal e se torna uma meditação profunda sobre o valor, o propósito e a conexão de toda a humanidade. Fica a pergunta: o que mais a gente pode descobrir quando olha para textos antigos com outros olhos?